Bom dia a todos. A gente seguir rigidamente dentro do horário. Muito bem-vindos ao nosso evento sobre investimentos em Portugal, novas oportunidades, incluindo Golden Visa e umas questões super bacanas que vocês vão conhecer durante a apresentação. Esse evento nós estamos realizando junto com o escritório CMS, que vai fazer a apresentação, que é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, uma destacada presença no mercado português e forte assessoria jurídica e fiscal de alta qualidade. Nós aqui do FAS Advogados, que a boa maioria de vocês conhecem, nosso escritório fundado há mais de 10 anos, com atuação nas áreas societária, M&A, civil, tributário, trabalhista e na área de Open Banking e produtos financeiros. Somos um parceiro preferencial do escritório CMS aqui no Brasil. Vou fazer uma breve apresentação dos advogados do CMS que farão essa apresentação, e começando pelo José Luiz Arnaud, que é advogado desde 1991, fundador e hoje atual Managing Partner do CMS. Ele já foi deputado por diversas vezes, presidiu a Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional, super experiência nessa área que nós vamos falar. Membro do Conselho de Administração de várias empresas e, para quem gosta de futebol, da Federação Portuguesa de Futebol. Queria apresentar em seguida, Ladies First, eu pulei, a minha sócia Rafaela Franceschetto, que vai dar o apoio aqui pelo Brasil. Ela é mestre em Direito Tributário pela PUC, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista nessa questão das remessas e vindas e idas de dividendos e de resultados e de dinheiros entre Brasil e Portugal. Queria também apresentar o Henrique Nunes, que tem 10 anos no escritório CMS, tem pós-graduação e é responsável por todas as relações internacionais e na assessoria das pessoas e indivíduos em questões relacionadas à imigração e aquisição de nacionalidade, e tem uma vasta experiência no direito privado. O Nuno Santos tem 15 anos de experiência e integra também o escritório CMS em Lisboa desde 2012. Ele é especialista e desenvolve uma grande atividade na área fiscal, prestando consultoria para as pessoas físicas em operações nacionais e internacionais. É muito ativo na área do patrimônio privado, aconselhando os clientes nessas estruturações de investimento. Teremos uma exposição de aproximadamente 40 a 45 minutos, que vai ser feita pelos advogados, e as perguntas e respostas poderão ser feitas pelo chat. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu acho que nós vamos ter bastante novidade e coisas bem interessantes para a gente poder apresentar para todos vocês. Eu vou passar a palavra para o José Luiz Arnaud, que é o Managing Partner do CMS em Lisboa, que fará a sua saudação inicial, falará um pouquinho do escritório, do nosso relacionamento e como vai decorrer o nosso evento, tá bom? Bom, bom proveito para todos e também quem quiser levantar a mão, por favor, sinta-se à vontade, que a gente para ouvir. José Luiz, por favor. Obrigado, Fernando, pela apresentação e pelas suas palavras, e eu queria saudar todos os participantes e todos os palestrantes nesta conferência. Vou falar um português lento para ver se todos me conseguem perceber e não criarmos aqui nenhum atropelos. Apesar de falarmos a mesma língua, temos maneiras diferentes de a falar e entoar. É para nós, CMS, um grande prazer ter esta parceria com o Focaccia Amaral e La Mónica, que estamos a desenvolver e estamos a aprofundar. Nós estamos, CMS é hoje o quinto maior escritório europeu, temos 5.600 advogados e mais 1.200 sócios, estamos presentes em 41 países e em 72 cidades, mas não estamos no Brasil e temos, neste caso, para desenvolver esta potencialidade que o Brasil representa, temos esta parceria que estamos a desenvolver.
E é com muito gosto que nos associamos e deixo uma palavra ao Fernando e em particular também ao Paulo por esta ideia e este desafio. Investir em Portugal tem sido algo que tem acontecido sistematicamente nos últimos anos e tem acontecido em particular com pessoas que desejam, entidades que desejam encontrar um melhor sistema fiscal, por um lado, a nível Europa, o caso dos franceses e outros que são predominantes hoje em dia dentro do contexto europeu, e depois fora da Europa. E fora da Europa os brasileiros, e o Brasil é naturalmente um país que se destaca muito e temos tido o grato prazer de ter um conjunto importante de cidadãos brasileiros que vêm procurando ou residir em Portugal ou procurando o seu sistema fiscal, ou então criando um sistema que vamos falar, que é o Golden Visa, que é obter uma possibilidade de um passaporte Schengen através de um conjunto de contrapartidas e de investimentos no nosso país. É um fator de atração, é uma porta de entrada na Europa, é um fator de diversificação de investimentos e de evitar e criar o melhor esquema fiscal e planeamento fiscal de maneira a não ter que pagar impostos que eventualmente poderiam ser poupados e para gerar mais riqueza e para gerar mais investimento. É disso que o Henrique e o Nuno vos irão falar e espero que possamos corresponder às vossas expectativas e seguramente estaremos cá para vos esclarecer em futuras questões que nos queiram colocar. Obrigado por esta iniciativa e obrigado a todos os que estão a participar. Henrique. Ok. Boa tarde a todos. Pronto, estava aqui com uma questão. Espero que todos me ouvem. Fernando, estão-me a ouvir, não estão? Sim, estamos a ouvir. Estava a iniciar o slide e não estava a conseguir. Pronto. Como o Dr. José Lozano vos disse agora, tencionamos fazer aqui uma breve apresentação de uma forma geral de quais são os traços portanto, da legislação portuguesa que neste momento de facto se revelam como uma mais-valia para quem decide investir em Portugal. Portanto, vamos começar pelo processo de Golden Visa, características gerais e as vantagens, que tipo de investimentos é que servirão para esse propósito, de que forma é que o Golden Visa servirá para requerer a nacionalidade portuguesa, para depois terminar explicando que alterações legais é que entrarão em vigor no princípio do próximo ano. De seguida, o Nuno fará um breve apanhado de determinados benefícios fiscais que deverão ser tidos em consideração por quem pretende investir em Portugal, nomeadamente o regime dos residentes não habitual, os investimentos em fundos de capital de risco, a parte da reabilitação urbana e outros investimentos que serão oportunamente explicados. Pronto. Começando pela parte do Golden Visa, que é a parte que me diz respeito àquilo portanto, este programa começou já em 2012 e nós, efetivamente, trabalhamos com o Golden Visa desde o princípio, desde que este programa começou a ser possível. De um ponto de vista geral, o que é o Golden Visa? O Golden Visa portanto, garante ao requerente a possibilidade de obter uma residência legal em Portugal através de um investimento. Mais à frente, já vou explicar que tipo de investimentos é que podem ser elegíveis para efeitos de Golden Visa. A grande vantagem do Golden Visa, em comparação com os outros vistos que temos em Portugal, é que todos os vistos exigem, para a sua renovação, que os requerentes estejam em Portugal pelo menos 6 meses por ano. O Golden Visa, pelo contrário, exige apenas que os requerentes estejam em Portugal 7 dias por ano. Ou seja, depois de ser concedido o Golden Visa, ao final do segundo ano, quando chegarmos à fase da necessidade da renovação do cartão, a única coisa que o requerente tem que demonstrar, através de bilhetes de avião, através de bilhetes de hotel, recibos de restaurantes, é que passou pelo menos 7 dias em Portugal.
E assim, portanto, mantendo o investimento e demonstrando essa estadia mínima de 7 dias, conseguem a renovação. E, portanto, esta é, no fundo, digamos, esta estadia mínima de 7 dias por ano em Portugal, a grande vantagem do Golden Visa em comparação com os demais vistos que nós temos em Portugal. A que é que dá direito? Passando agora aqui ao número 3, dá direito a viver e trabalhar em Portugal. Portanto, quem tem o Golden Visa pode viver e trabalhar em Portugal sem qualquer tipo de limitação, e dá também direito à liberdade de circulação dentro do espaço Schengen, dentro do espaço europeu, até 90 dias. Portanto, qualquer tipo de circulação e de movimentação que o requerente de um Golden Visa aprovado em Portugal, queira fazer dentro do espaço europeu, dentro do espaço Schengen, poderá fazê-lo até um período de 90 dias. Quanto a este número 5, portanto, temos um período mínimo de investimento de 5 anos, ou seja, quem requer o Golden Visa efetivamente tem que assegurar que vai manter o investimento durante os 5 anos. Isto não quer dizer que o investimento não possa mudar, e podem efetivamente ao longo destes 5 anos mudar um investimento por outro, em determinadas condições, mas quer dizer que pelo menos durante estes 5 anos o requerente do Golden Visa tem que assegurar que tem efetivamente um investimento para efeitos de Golden Visa, um investimento elegível para efeitos de Golden Visa. Outra das grandes vantagens do Golden Visa, tanto é que permite efetivamente reagrupar a família. Já iremos ver mais à frente quem é que entra neste conceito de reagrupamento familiar, mas efetivamente quem faz um investimento e requer o Golden Visa pode incluir com os mesmos direitos que tem para si toda a sua família, ok? E mais à frente explicaremos efetivamente quem é que pode então entrar neste reagrupamento familiar. Por último, e esta é no fundo a característica que tem levado a que a maior parte das pessoas, portanto, e de cidadãos de países terceiros, procurem o Golden Visa. Passados 5 anos de Golden Visa, efetivamente, o requerente passa a ser elegível para efeitos de nacionalidade portuguesa. Sendo que a maior parte dos países tem uma dificuldade acrescida que os brasileiros não têm, que é falar português. Portanto, um dos requisitos necessários é falar a língua portuguesa. Os brasileiros não têm, por razões óbvias, não têm que cumprir esse requisito, pelo que ainda mais fácil se torna ter acesso à nacionalidade portuguesa, uma vez cumpridos os 5 anos de Golden Visa. Eu queria só dizer uma coisa, não estou a falar rápido, Fernando, pois não? Não estou a falar, Não, eu acho que está bem, acho que estão todos... Pronto, como o nosso português pode ser assim um bocadinho mais complicado e mais macarrónico às vezes. Um pouquinho lento ajuda para entender. Exatamente, é isso que estou... Fala mais devagar. Falar um bocadinho mais devagar, pronto. Talvez falar um bocadinho mais devagar, mas eu creio que ficou claro quanto às características gerais e vantagens do Golden Visa. Em segundo lugar, que modalidades de investimento é que são elegíveis para efeitos de Golden Visa? Ou seja, que investimentos é que têm que ser feitos pelo requerente do Golden Visa em Portugal para poder pedir o Golden Visa? Podem transferir capitais no montante global de 1000 euros, ou seja, podemos ter um depósito bancário de 1 milhão de euros, podemos ter a aquisição de participações numa ação de 1 milhão de euros. Pronto, temos que assegurar a transferência de capitais no montante global de 1 milhão de euros. De seguida, aquela que é no fundo a modalidade de investimento privilegiada e que acaba por ser escolhida por grande parte dos requerentes de Golden Visa, a aquisição de bens móveis no montante de 500 mil euros. Portanto, adquirir bens móveis que tenham este valor e, como tal, permitem ao requerente o acesso ao Golden Visa. Temos outra, aqui neste número 3, temos outra possibilidade de aquisição de bens imóveis para efeitos de Golden Visa, mas desta feita se o imóvel for adquirido para efeitos de reabilitação, ok? Portanto, se o requerente do Golden Visa conseguir demonstrar que adquiriu um imóvel e que nele executou obras de reabilitação, tudo num total de 350 mil euros, portanto, aquisição e valor
de investimento em obras de reabilitação, à partida terá direito ao Golden Visa, será elegível para Golden Visa. Por que eu digo à partida? Porque não é todo e qualquer imóvel que pode ser reabilitado para efeitos de Golden Visa, é preciso que a construção tenha sido concluída há 30 anos ou que se encontrem localizados aquilo que nós chamamos de área de reabilitação urbana, que são umas áreas que se encontram definidas no site da Câmara Municipal de Lisboa e que basicamente determinam se o investimento e a reabilitação que é feita em determinada área será qualificada para efeitos de Golden Visa. Portanto, se a ideia for investir em imóveis para reabilitação e se a ideia for avançar com um pedido de Golden Visa com base neste investimento no montante global de 350 mil euros, é importante confirmar das duas uma, ou que a construção foi efetivamente concluída há mais de 30 anos, ou que estamos a falar de um imóvel inserido naquilo que nós chamamos de área de reabilitação urbana. Temos depois um quarto tipo de modalidade de investimento, igualmente elegível para Golden Visa, que é basicamente, trata-se de uma modalidade de investimento que o Nuno tratará de abordar mais à frente, e basicamente passa pelo investimento nestas condições que aqui tem, de 350 mil euros na aquisição de unidades de participação em fundos de investimento. Pronto, desde que vocacionados para a capitalização de empresas em que 60% do investimento seja concretizado em Portugal. Portanto, por rigor, estamos a falar do investimento em fundos de investimento ou de capital de risco para efeitos de Golden Visa. Depois, temos ainda a possibilidade da criação de pelo menos 10 postos de trabalho através de uma empresa, portanto, através da constituição de uma empresa ou através de criar-se 10 postos de trabalho. Aqui não está em causa o montante do investimento, está sim em causa a constituição, portanto, a medida que permite a criação de pelo menos 10 postos de trabalho. E depois, por último, a possibilidade de transferência de capitais no montante de 350 mil euros, desde que destinados à constituição de uma sociedade comercial que crie 5 postos de trabalho em Portugal. Portanto, aqui, neste último, temos então não só a criação de 5 postos de trabalho, mas também a transferência de capitais no montante de 350 mil euros. Pronto, depois, no final, terão possibilidade de colocar as questões que tiverem a colocar sobre estas modalidades de investimento. Quanto ao reagrupamento familiar, pronto, como se devem lembrar, eu há pouco disse que uma das grandes vantagens do Golden Visa era efetivamente a possibilidade de reagrupar a família, ou seja, de aplicar à família os mesmos direitos que resultam para o requerente do Golden Visa. Resta agora saber quem é que efetivamente pode ser reagrupado, ou seja, quem da família pode ser incluído no Golden Visa. Portanto, temos o cônjuge, portanto, o marido ou a mulher, dependendo do caso. Também situações de união de facto, desde que devidamente comprovada, sendo que em Portugal, para se considerar que há uma união de facto, ficam já com a nota de que tem que se apresentar prova de que há uma situação de união de facto nos últimos 2 anos, portanto que efetivamente as pessoas viveram juntas durante os últimos 2 anos. Podem também ser incluídos todos os filhos menores ou incapazes e os filhos maiores, desde que comprovada a relação de dependência, ou seja, no que diz respeito a este número 4, se o requerente tiver filhos com mais de 18 anos que queira incluir no Golden Visa, poderá fazê-lo, mas para isso terá que demonstrar, primeiro, que o filho maior não é casado, portanto que é solteiro, que o filho maior se encontra a estudar e que as despesas desses estudos estão a ser pagas pelo requerente do Golden Visa, portanto, pelo investidor. Portanto, só provando estas 3, volto a repetir, portanto, que são solteiros, que estão a estudar e que esses estudos estão a ser pagos pelo investidor, pelo requerente do Golden Visa. Se assim for, os filhos maiores podem também ser incluídos. Quanto aos pais, passa-se um bocadinho a mesma coisa. Portanto, se os pais tiverem mais de 65 anos, é como os filhos menores, não têm que se demonstrar qualquer tipo de relação de dependência, portanto, com mais de 65 anos. Se tiverem menos de 65 anos, só poderão ser incluídos
no pedido do Golden Visa, se efetivamente conseguimos demonstrar essa relação de dependência, tal como fazemos relativamente aos filhos com mais de 18 anos. E depois, um último caso, podem ser também incluídos irmãos, desde que menores e sob tutela do investidor. Portanto, desde que os irmãos estejam sob a tutela não dos pais, mas sim daquele que são casos muito raros, mas pronto, que ficam a saber que também será possível incluir no Golden Visa nestes casos. Quanto à nacionalidade portuguesa, pronto, como eu lhes disse há pouco, passados 5 anos, efetivamente, o investidor passa a poder requerer a nacionalidade portuguesa, sendo que o faz junto do Instituto de Registros e Notariado Português, o que é bom, porque de facto o Instituto de Registros e Notariado Português acaba por funcionar ligeiramente melhor do que os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, sendo certo que a única coisa neste caso que teremos que demonstrar é que efetivamente houve uma situação de Golden Visa legal e comprovada durante 5 anos e que, como tal, o requerente portanto, o requerente de Golden Visa pode também passar a ser elegível para efeitos de nacionalidade portuguesa. Interessa dar nota de que os familiares reagrupados têm também direito à nacionalidade, portanto, não apenas o investidor, não apenas o requerente, mas também a própria família. Por último, só dizer-vos que recentemente foi o diploma, portanto, a lei da imigração, que é este regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros, foi alterado, sendo certo que esta alteração apenas entrará em vigor no princípio do próximo ano, portanto, em 1 de janeiro de 2022. Grosso modo, as alterações, portanto, o programa vai continuar, não vai haver, ao contrário do que muita gente dizia, cancelar do programa em 2022, vai então só haver uma alteração das modalidades que são elegíveis para efeitos do Golden Visa. Portanto, em vez de 1 milhão das transferências de capitais, temos 1,5 milhão, em vez da aquisição de bens, portanto, aquisição de bens imóveis, seja para reabilitação ou não, continua nos 350 mil euros e 500 mil euros, mas têm que passar a estar localizados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira ou nos territórios de interior. O que é que isto quer dizer? E já vou aqui dar uma exceção que é importante. A aquisição de bens imóveis para efeitos de Golden Visa, a partir de janeiro do próximo ano, deixa de ser possível onde a maior parte das pessoas gostam de investir em imobiliário em Portugal, ou seja, Lisboa, Porto, Comporta e tudo o que são investimentos imobiliários junto à costa, deixam de ser elegíveis para efeitos de Golden Visa. A não ser, portanto, e esta extensão não veio aqui referida, porque a maior parte das pessoas que investem acaba por investir, a verdade é para a habitação. Se o investimento não for para imóveis residenciais, mas sim para imóveis que vão ter uma exploração comercial, seja hotéis, seja turismo, seja qualquer outro tipo de destino final que seja dado, que não residencial aos imóveis, ainda assim poderão continuar a ser usados. Agora, comprar imóveis residenciais para efeitos de Golden Visa, só mesmo, a partir de janeiro do próximo ano, só mesmo nas regiões autónomas dos Açores e na Madeira ou nos territórios do interior. Pronto. Houve também depois uma alteração do montante no que diz respeito aos investimentos em fundos, portanto tudo se mantém no que diz respeito aos investimentos em fundos, mas a partir de janeiro do próximo ano deixará de ser de 350 mil para passar a ser de 500 mil euros. O mesmo acontecendo na transferência de capitais destinados à constituição de uma empresa, com a criação de 5 postos, que deixará de ser de 350 mil para passar a ser de 500 mil. E estas são, grosso modo, as alterações que entrarão em vigor no princípio do próximo ano. Portanto, se eventualmente, isto concluindo, para dizer o quê? Se eventualmente pretendessem investir em imóveis residenciais para efeitos do Golden Visa, terão de o fazer em breve, porque o pedido terá que ser apresentado antes do final do ano, uma vez que estas alterações não serão aplicadas a processos que já estejam em curso. Portanto, se nós fizermos o investimento e apresentarmos o pedido até ao final do ano,
portanto, até ao final de 2021. Estas alterações que entram em vigor em 2022 só se aplicarão aos novos pedidos, não se aplicando aos pedidos que entraram antes do final de 2021. E pronto, este era o que eu vos queria dizer no que diz respeito ao Golden Visa. Estou disponível depois no final para esclarecer qualquer questão que tenham. Nuno, se calhar compartilha. Vou fazê-lo. Não sei, espera, não sei se está. Está. Agora tens aqui iniciar. Espera. Já se consegue ver, desculpem. Já se consegue, já. Tens que fazer o full screen. Aqui, não é? Exatamente. Já conseguem ver? Não, mas carrega, tenta pôr full screen, que é... Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui um ecrã à esquerda tens de fechar, que é a recuperação. Apresentação de diapositivos a partir do início. Espera, desculpa. Tens que ir aqui abaixo e fechar, aqui no fechar aqui. Recuperação de documentos tens que fechar. Isso. Tá. Já se vê? Desculpa. Já sei. Só fechar aqui. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Portanto, como o José Luís havia referido no início... Deixa-me só dizer uma... Nuno, desculpa estar a interromper. Vai aqui em cima a apresentação de diapositivos. Aqui em cima, animações, apresentação de diapositivos, começar do princípio. Direita. Transições, Direita. animações, apresentação de diapositivos. É que no meu não aparece essa... Não, aparece... Ter sido o que estar a... Então pronto. Treinado isto antes, não tem sido possível, vamos avançar assim. Ok. Está no regime dos RNH, não está? Está. Muito bem. Portanto, como o José Luís havia referido no início, portanto, tem havido uma grande procura de investidores em Portugal e eu diria que há 2 programas que têm motivado essa tendência do investimento em Portugal. Um deles é o Golden Visa, como o Henrique acabou de explicar, e outro, com um ângulo um pouco diferente, é o regime dos residentes, é um regime fiscal dos residentes não habituais. Ora bem, isto é uma questão que se coloca... É o regime que há em Londres, do non-dom, mais ou menos. Exatamente. Há uma questão que se coloca muito comumente, que é o facto de, muitas vezes, estes regimes serem confundidos pelo investidor. E, na verdade, o regime de Golden Visa é um regime que nada tem de fiscal. Portanto, como o Henrique dizia há pouco, os próprios requisitos de permanência em Portugal são muito limitados. Portanto, as pessoas apenas têm que estar em Portugal aproximadamente 7 dias por ano. O regime do residente habitual é um regime de natureza fiscal. O que é que isto determina? Portanto, um residente habitual é alguém que se torna residente fiscal em Portugal, primeiro ponto, e segunda condição, que tornando-se residente fiscal em Portugal num determinado ano, não o tenha sido pelo menos nos 5 anos anteriores. Não há aqui qualquer tipo de limitação no que diz respeito à nacionalidade da pessoa que está a mudar a sua residência fiscal para Portugal, inclusivamente aplicando-se a portugueses que tenham vivido ou residido no estrangeiro. Portanto, o regime dos residentes habituais, como eu dizia há pouco, é um regime que obriga, antes de mais, que a pessoa se torne residente fiscal em Portugal. E alguém é residente fiscal em Portugal se cumprir uma de 2 condições. Ou permanece em Portugal mais do que 183 dias, portanto, aproximadamente 6 meses, ou permanecendo em Portugal menos do que esse período, detém em Portugal algum título sobre o endereço que lhe permite chamar a esse endereço a sua habitação permanente. O regime do residente não habitual é válido, também é um aspecto importante, é um regime que é válido durante 10 anos. Portanto, esse é um aspecto importante. Deixa-me só... Portanto, como dizia há pouco, antes de entrar em maior detalhe nos benefícios associados ao regime,
aquilo que tem que ser cumprido para que alguém se torne residente fiscal em Portugal, primeiro é a obtenção de um número de identificação fiscal português, depois, como dizia há pouco, estabelecer a sua residência habitual em Portugal, e esta residência habitual pode ser num imóvel que seja da propriedade do residente não habitual, ou pode ser uma propriedade que tenha sido objeto de um arrendamento ou de um aluguer, como se diz no Brasil. Depois, utilizando esse endereço português, registar-se como residente fiscal em Portugal, no ano em que altera a sua residência fiscal, e depois, por último, o último passo será registar-se com o estatuto de residente não habitual, sendo que isso tem que ser cumprido até o dia 31 de março do ano seguinte àquele em que a pessoa se tornou residente fiscal em Portugal. Portanto, agora entrando em maior detalhe, e aqui eu também peço a ajuda da Rafaela para, no fundo, fazer a ponte também com o enquadramento fiscal no Brasil, o regime do residente habitual tem, acima de tudo, vantagens que se podem dividir em dois pontos que dependem da origem do rendimento que está a ser obtido pelo residente não habitual. E as vantagens vêm, acima de tudo, nos rendimentos que são de fonte estrangeira, portanto, rendimentos que são de origem não portuguesa. Tem que mudar os slides. Desculpa. Neste, certo? Eu estou nos benefícios fiscais, certo? Está certo, bem. Desculpa. Estás nas condições de acesso. Então é engraçado que eu não vejo. Espera. Tens que andar 2 slides. Já passaste. Pois pode ser que isto não está. Isso, está perfeito. Okay. Muito bem. Portanto, começando pelos rendimentos de fonte estrangeira, portanto, rendimentos que um residente não habitual aufira de fonte não portuguesa. Portanto, nós estamos a falar essencialmente para cidadãos brasileiros. Portanto, uma pessoa física brasileira que estabeleça a sua residência fiscal em Portugal e tenha acesso ao estatuto do residente não habitual, tem basicamente sobre dividendos e juros que receba de fonte não portuguesa, estará isento em Portugal. Portanto, não tem tributação na pessoa física em Portugal. Rendimentos de pensões, portanto, tendencialmente pensões de reforma, há uma tributação em Portugal a uma taxa fixa de 10%, portanto, fixa, não depende, independentemente do valor que a pessoa física esteja a receber, a taxa é sempre de 10%. Nos rendimentos prediais e ganhos de capital da venda de imóveis, portanto, imaginando uma pessoa física brasileira que altera a sua residência fiscal para Portugal e mantém no Brasil um imóvel que está arrendado, ou mantém um imóvel no Brasil que acaba por vender com um ganho de capital, então esses rendimentos prediais e esses ganhos de capital também estarão totalmente isentos em Portugal. Depois temos rendimentos decorrentes do exercício de atividades de elevado valor acrescentado. Isto basicamente, vamos imaginar que quem muda a sua residência fiscal para Portugal é um médico ou um engenheiro que continua, por exemplo, a prestar serviços de arquitetura, de engenharia, de medicina a uma entidade que não é portuguesa. Aqui, ao contrário das taxas progressivas do nosso rendimento sobre a renda, do nosso imposto sobre a renda, que se chama IRS em Portugal, que tem taxas progressivas que vão até 48%, um residente não habitual tem uma taxa fixa de 20%. Por último, nos ganhos de capital da venda de ações, nós temos em Portugal, e isto é particularmente importante no que diz respeito ao Brasil, portanto, se uma pessoa física brasileira muda a sua residência fiscal para Portugal e depois de já ser residente fiscal em Portugal, vende a sua participação, uma participação financeira que manteve numa sociedade brasileira, esse ganho de capital estará totalmente isento de IRS em Portugal. A Rafaela, não sei se quer intervir, mas sei que no Brasil
não há uma isenção total, mas, segundo discussões que tivemos no passado, entendo que, ainda assim, a taxa ou a alíquota que será aplicável no Brasil será menor do que aquela que seria se a mesma pessoa física brasileira vendesse a sua participação ainda enquanto residente fiscal no Brasil. Não sei se, Rafaela, não sei se quer acrescentar aqui, Rafael, alguma coisa. Claro, acho que é importante. Bom dia a todos. Eu vou começar por um ponto inicial aqui, antes do regime em si, que ele está vinculado à questão do regime fiscal do RNH, como o Nuno traz, para a parte brasileira, né? Como o Henrique trouxe, o Golden Visa, ele não é um regime fiscal, ele é um regime de permanência em Portugal, é uma forma de investimento para quem quiser ter uma outra jurisdição, né, para criar o seu patrimônio. Já naquilo que se refere ao regime fiscal, a diferença é que, para ter o RNH, deve o brasileiro pedir a saída definitiva do Brasil. Isso é um procedimento importante, compliance para o fisco, porque a gente sabe, como contribuinte no Brasil, que todo ano a gente precisa declarar as nossas fontes de rendimento, os nossos bens, na declaração de ajuste que se dá em todo abril, né, de cada ano. À medida em que eu peço o RNH, eu estou dizendo para o governo português que quero me habilitar àquele regime fiscal porque vou residir em Portugal. Logo, a providência a se tomar no Brasil é providenciar a comunicação de saída do Brasil. Isso se dá, por exemplo, se a ideia é sair em 2021 do Brasil para pleitear esse regime, o RNH, eu tenho de fazer essa comunicação definitiva até dia 28 de fevereiro de 2022. Na sequência, então, fevereiro de 2022, abril de 2022, eu fecho a minha declaração de ajuste, a declaração de imposto de renda no Brasil, e eu passo a ter, com o governo brasileiro, apenas a obrigação de reconhecer, se eu tiver imóveis aqui, algum patrimônio que vá me dar rendimentos, eu terei de reconhecer a tributação que esse patrimônio vai me dar na fonte. Afora isso, todo o meu retorno financeiro e de investimentos vai se dar junto ao governo de Portugal. Então, fazendo um match aqui daquilo que o Nuno trouxe relativamente a Portugal com aquilo que é do Brasil. Se eu mudei a minha residência para Portugal, quando se fala que os dividendos e juros serão a 0% em Portugal, isso concilia com a regra que existe no Brasil. Vamos imaginar que eu, Rafaela, tenha feito a opção pelo RNH em Portugal, sair definitivamente do Brasil e mantenho uma participação societária numa determinada empresa no Brasil. Quando essa empresa for remunerar, for distribuir o lucro, até hoje no Brasil, esse lucro é zero, porque a legislação ainda não está tributando o lucro. Quando ele entrar em Portugal, também será zero. Essa é uma vantagem, e aí vai um pouquinho ao encontro do que você, Raul, colocou ali nas suas perguntas, no sentido de quais as vantagens tributárias, né, que vai se ter alterando a residência do Brasil para Portugal, elas vão sendo avaliadas caso a caso, a depender muito da sua história, né, da história do investidor, daquilo que ele deixa no Brasil como patrimônio, e daquilo que ele vai passar a ter em Portugal como acréscimo desse patrimônio, como renda. Então, uma das grandes vantagens é que, diferentemente de outros países, Portugal, em alguns rendimentos importantes, ele isenta a tributação que poderia, em outro país, ser aplicada para quando o rendimento vem de fora. Então, esse é um grande gol, que é o benefício fiscal que o Nuno trouxe. Então, tudo que sai do Brasil, eventualmente tributado ou não, quando chega em Portugal, isso não mais será tributado. Eventualmente, em outro país, poderia ser. Mas fica a pergunta, bom, tudo é assim? Não, não necessariamente tudo é assim. Há rendimentos que terá tributação no Brasil, mesmo diante da existência do tratado
de bitributação entre Brasil e Portugal. Como é que isso é conciliado entre Brasil e Portugal? De novo, tem que olhar no caso a caso, mas a garantia que se tem quando se une o interesse do investidor brasileiro para ir a Portugal é que o tratado permite a compensação do tributo pago no Brasil em relação ao tributo que, se for devido em Portugal, será descontado. Ou seja, na hipótese aqui que o Nuno mencionou, da questão do IRS, né, os rendimentos decorrentes do exercício de atividade de elevado valor acrescentado, tem uma taxa fixa de 20%, diferentemente de outros que não possuem esse regime, que teriam que ir até a alíquota de 48%. Esse rendimento, ele vem de fonte estrangeira, ou seja, é o brasileiro que recebeu de alguma maneira esse rendimento a partir do Brasil. No Brasil, é possível que esse rendimento chegue até 27,5%, porque é a nossa tabela progressiva. Lembrando do efeito de o tratado assegura a compensação do tributo pago no Brasil, deduzindo daquilo que seria devido em Portugal, haverá uma recuperação de um percentual que pode ser de 7,5%, considerando que em Portugal ele teria de pagar 20%, ou seja, pode haver uma compensação. Mas isso vai muito na análise caso a caso, certo, Nuno? Certo, exatamente. Nós aqui, tem toda a razão, Rafael, eu acho que nós, portanto, importará sempre, e nós queremos aqui deixar os traços gerais do regime e deixar naturalmente a situação particular de cada participante aqui na nossa conferência, que possa colocar as questões que entenda para nós tentarmos encontrar a situação ou encontrar a solução adequada para a situação específica de cada pessoa. Mas eu acho que o enquadramento, e é importante o enquadramento que a Rafaela traz do ponto de vista brasileiro, porque muitas vezes, embora a pessoa física se tenha tornado residente fiscal em Portugal, a verdade é que, sendo os rendimentos de fonte brasileira, naturalmente que o Brasil continua a ter uma palavra a dizer no que diz respeito à tributação desses mesmos rendimentos. E, portanto, é importante esta visão concertada entre o impacto fiscal em Portugal, que é muito atrativo, mas também entender como é que ele acontece no Brasil e perceber a forma de estruturar da maneira mais eficiente. Eu estou aqui ainda sobre o regime do residente não habitual. Apenas algumas notas muito breves de que se nós tivermos, porque isto pode acontecer muitas vezes, nós em Portugal temos uma lista de países que são considerados paraísos fiscais, que é bastante extensa, e muitas vezes a nossa experiência determina que os investidores brasileiros têm muitas vezes estruturas em jurisdições que, de um ponto de vista fiscal português, é visto como um paraíso fiscal. E, portanto, apenas para dar nota de que, ainda sendo a pessoa residente não habitual, os regimes o regime de que eu falava há pouco, poderá não ser aplicado caso os rendimentos venham de países que são paraísos fiscais. E, portanto, esse aspecto é uma nota importante. Portanto, este era o enquadramento que vos queria dar do regime do residente habitual, ficando naturalmente disponível para qualquer questão mais precisa que possam ter. Depois, aquilo que nós queríamos trazer, apenas para tocar em alguns aspectos de investimento que tem sido efetuado, investimento efetuado por não residentes em Portugal, no fundo, em Portugal, nos diversos setores da economia portuguesa. Eu pretendia falar aqui de 3 matérias em particular, que tem sido uma área na qual os investidores têm focado o seu interesse. Uma delas é o do que o Henrique já referia há pouco, que é o investimento em fundos de capital de risco, que, como o Henrique referia, é um dos elementos elegíveis para o Golden Visa, mas a verdade é que eu, como tributarista, também tenho tido ou recebido muitos contactos de clientes interessados neste modelo, porque a vantagem, ou seja, a elegibilidade para o Golden Visa é claramente um bónus,
mas a verdade é que o enquadramento fiscal que se aplica aos fundos de capital de risco e aos investidores em fundos de capital de risco, os Venture Capital Funds, é muito atrativo e, de facto, tem ganho uma grande popularidade, inclusivamente como alternativa ao investimento imobiliário, que, como o Henrique referia, é o formato ou a modalidade de investimento Golden Visa que sempre captou maior número de investimento. Portanto, e daí os fundos de capital de risco, antes de mais, o próprio fundo é totalmente isento de IRC, portanto, o IRC é o nosso imposto sobre a renda de pessoa jurídica, portanto, o fundo não paga IRC, não paga impostos sobre o rendimento da empresa, mas, acima de tudo, é muito interessante porque o investimento, só para colocar as coisas em perspectiva, um investidor Golden Visa brasileiro que decida investir em imobiliário em Portugal, portanto, na compra de imóveis, tem, na aquisição, tem impostos sobre a transmissão do imóvel que tem que pagar, que é um imposto que nós chamamos de IMT. Na detenção, portanto, enquanto for proprietário do imóvel, também tem um imposto a pagar, anual. E depois, quando o investidor recebe ou rendimento perdial ou tem um ganho de capital na venda do imóvel, tem que pagar 28% de imposto sobre a pessoa física em Portugal. Portanto, este é o enquadramento que é aplicável aos investidores que pretendem investir em imobiliário. Contrariamente, o investimento em fundos de capital de risco, que, como o Henrique referia, para efeitos de Golden Visa, é apenas de 350 mil euros e não de 500 mil euros, como acontece no imobiliário, não tem qualquer tipo de tributação adicional, portanto, o investimento a efetuar é apenas 350 mil euros e não de 350 mil euros mais impostos, portanto, o investimento está limitado aos 350 mil euros. Não há qualquer tributação pela detenção das unidades de participação do fundo e também outro aspecto importante, e muito importante, é que no rendimento ou no retorno que o investidor tenha do investimento que efetuou no fundo de capital de risco, não há qualquer tributação em Portugal. E isto é verdade, quer na detenção e eventual distribuição de dividendos do fundo para o investidor, quer numa situação de venda das unidades de participação com um ganho de capital, também não há tributação em Portugal, e num cenário de ganho de capital decorrente do resgate das unidades de participação, que normalmente acontecerá no fim ou no termo da liquidação do fundo de capital de risco. Portanto, quando os investidores Golden Visa em particular olham para as modalidades de investimento que têm em Portugal como sendo elegíveis para o Golden Visa, de facto, o fundo de capital de risco não só exige menos esforço financeiro do investidor para se tornar elegível para o Golden Visa, como o retorno que o investidor vai receber de fonte portuguesa é, desde um ponto de vista português, totalmente líquido de impostos. Portanto, não tem tributação em Portugal e esse é um aspecto que vos queria dar nota. Depois, passando aqui para outro investimento, neste caso também imobiliário, que também ele tem sido muito procurado. Posso fazer a ponte aqui do Brasil em relação a essa parte? Claro que sim. De fato, esse aspecto que o Nuno traz aqui em relação à legislação brasileira é super importante e vantajoso, porque se nós compararmos um investimento feito num fundo aqui no Brasil, e aqui no Brasil a gente tem, cada fundo tem uma regulamentação, mas, em geral, as alíquotas elas vão de 15% a 22,5%. Vejam que, nesse caso do investimento em Portugal, para quando a pessoa se torna residente lá, ela tem uma tributação de 10%, ou seja, já é menor do que nós teríamos aqui no Brasil. E na hipótese de ele não ser residente, ser um detentor do Golden Visa, os rendimentos poderiam ser tributáveis e Portugal abre mão, ou seja, também é algo interessante e que, claro, depois vai ter de haver necessariamente o reconhecimento dessa renda no Brasil, mas ele não tem uma dupla tributação, né? Nem vai depender de uma compensação, já é isento de partida,
mas realmente a grande vantagem aqui, comparativamente ao Fundo Nacional, o Fundo Brasileiro, é essa questão da taxa fixa para qualquer hipótese de rendimento e resgate em 10%. Aqui a gente parte minimamente de 15%. Então, isso é um ponto na nossa ponte combinada aqui que vale o destaque. É isso, Nuno, obrigada. Muito bem, Rafael. E só para complementar o que disse, que também é importante, como eu tinha dito há pouco, o regime do residente habitual é válido apenas por 10 anos. Mas esta alicota de 10% sobre fundos de capital de risco não depende da condição de residente habitual. Qualquer residente fiscal em Portugal, portanto, qualquer pessoa física residente fiscal em Portugal que invista em fundos de capital de risco tem uma alicota de 10% que não depende da condição de RNH, de residente habitual. Portanto, esse aspecto, ou seja, mesmo alguém que muda a sua residência fiscal para Portugal, findos os 10 anos de aplicação do regime do RNH, continua a beneficiar da taxa dos 10% no rendimento recebido dos fundos de capital de risco. Passando aqui para outro setor que tem também canalizado muita atenção dos investidores, e aqui chama a atenção para o facto deste regime ser ainda mais atrativo se este investimento em imóveis para reabilitação urbana for efetuado por pessoas que já sejam residentes fiscais em Portugal. E, portanto, nós temos aqui, basicamente, duas condições, que é investir em imóveis, mais uma vez, que tenham pelo menos uma antiguidade de 30 anos, têm que ter sido construídos há pelo menos 30 anos, e têm que ser objeto de uma obra de reabilitação urbana, como se diz no Brasil, do retrofit, e que a situação do imóvel antes e após as obras de reabilitação urbana tenham tido ou representado o resultado um aumento de 2 níveis do estado de conservação. Portanto, eu tenho que comprar um imóvel que estava em más condições e quando acabo a minha obra de reabilitação urbana tenho que ter aumentado em pelo menos 2 níveis o estado original de conservação do imóvel. Portanto, as vantagens fiscais associadas a este tipo de investimento são, acima de tudo, o facto de o investidor que investe neste tipo de ativos pode recuperar, portanto, como eu tinha referido há pouco, o investimento imobiliário em Portugal obriga, na data da compra, ao pagamento de impostos de transmissão onerosa de imóvel, que se chama o tal IMT. Se o investidor que comprou um imóvel para reabilitar cumpre os tais requisitos de aumentar os 2 níveis de estado de conservação de um imóvel, consegue recuperar o IMT que havia pago a quando da aquisição, consegue ter uma isenção de IMI. O IMI é o imposto que eu tinha referido, que é o imposto que é devido pelo proprietário numa base anual. Portanto, nós temos 3 anos de isenção de IMI para quem compra para reabilitar. E depois tem uma vantagem muito importante que só se aplica a pessoas físicas que sejam residentes fiscais em Portugal, incluindo tratando-se de um residente não habitual, que é este imóvel depois de reabilitado, se for objeto de um aluguer, um arrendamento, ou se for objeto de uma venda, quer o rendimento predial, quer o ganho de capital, tem uma taxa de tributação autónoma, portanto, uma taxa fixa de 5%, que é muito, muito interessante. E, de facto, e se nós pensarmos que estes regimes datam de uma altura em que Portugal sofria uma crise económica importante e que se repercutiu no valor da aquisição dos imóveis, podemos certamente imaginar as vantagens fiscais que os investidores estrangeiros que mudaram a sua residência fiscal para Portugal em 2010, 2011, tiveram ganhos de capital muito importantes e apenas pagaram 5% de imposto sobre o rendimento da pessoa física. Portanto, este era outro aspecto que vos queria dar nota, porque só chamando a atenção, aquilo que nós pretendemos agora, ou aquilo que eu pretendia aqui explicar, era, no fundo, falar sobre vários tipos ou vários focos de investimento que nós temos vindo a verificar que os investidores, após
mudarem a sua residência fiscal para Portugal, ou após despertarem o seu interesse para o investimento em Portugal, têm que analisar os investimentos para fundos, para investimento imobiliário. Por último, quis apenas vos deixar um breve enquadramento fiscal sobre outros investimentos fiscais que podem ser, outros investimentos que podem ser efetuados em Portugal a partir por pessoas físicas residentes no Brasil, que podem ser naturalmente efetuados diretamente pela pessoa física, podem ser efetuados através de uma sociedade portuguesa, porque muitos investidores preferem, até por questões cambiais, criar uma pessoa jurídica em Portugal para, através dessa pessoa jurídica, efetuarem investimentos em Portugal. Portanto, aqui, nos investimentos que podem ser efetuados na esfera da pessoa física, nós temos rendimentos prediais e ganhos de capital na venda de imóveis em Portugal, que tem uma taxa fixa de 28%. Portanto, se o investidor brasileiro adquire, por exemplo, uma participação numa sociedade portuguesa e recebe dividendos dessa sociedade, terá uma taxa que é a taxa que é resultante do acordo de bitributação, que é uma taxa de 15% de retenção na fonte. Os juros de algum empréstimo ou alguma aplicação financeira que o investidor brasileiro faça em Portugal também terá uma tributação de 15%. E se a tal participação financeira que for detida numa sociedade portuguesa, se ela for objeto de venda pelo investidor brasileiro, então o ganho de capital, à partida, não será tributado em Portugal, mas apenas, eventualmente, no Brasil, e aí a Rafaela explicará melhor do que eu conseguirei explicar. Não sei se a Rafaela quer comentar algum aspecto aqui sobre um investidor brasileiro que obtenha um ganho de capital da venda de uma sociedade portuguesa. Como é que seria tributado no Brasil? Só aqui para a gente acertar as premissas. No caso, ele é residente no Brasil e ele vende uma sociedade portuguesa, né? Exatamente. Certo. Vai entrar como renda na pessoa física essa tributação, né? A princípio, com a tabela progressiva, não tem a priori um tratamento distinto. Agora, claro que a gente pode avaliar a questão do ganho de capital, que a gente tem uma tabela de 15% a 22,5%, se isso vai se caracterizar tal qual como diz o acordo, mas haverá uma tributação, infelizmente, mais pesada do que a gente vê nos incentivos portugueses. Sim. Cada caso é um caso, né? Nós debatemos muito sobre isso, na tentativa até de buscar antecipar algumas dúvidas do pessoal que fosse participar aqui conosco, e chegaram várias, eu já anotei todas aqui para submeter a você e ao Henrique, e tem questões que a gente não consegue responder tão de maneira genérica, porque tem particularidades que precisam ser avaliadas. Então, nesse primeiro momento, não sei se você quer ponderar mais algum ponto ou já quer que eu te enderece as questões. O que você prefere? Eu acho que nós podemos passar para as questões, se estiver de acordo. Então, tá bom. Por você, tudo bem, Henrique? Sim, podemos começar, sim. Maravilha. Eu anotei algumas questões aqui, pessoal, que vocês encaminharam, tanto no chat como na parte de perguntas específicas. Se porventura alguém ainda não tenha feito a sua, coloque, que eu vou aqui transmitir aos painelistas para que eles possam responder aí com o maior número de detalhe e deixar todos, enfim, o mais esclarecidos possível. Então, pela ordem das apresentações, eu vou começar com o Henrique, com duas perguntas iniciais que chegaram aqui. Henrique, a primeira está dizendo o seguinte: na hipótese do brasileiro que fez a opção pelo Golden Visa e, ao final dos 5 anos, busque a sua cidadania brasileira, sua cidadania portuguesa, como é que fica a cidadania brasileira? Portugal reconhece a dupla cidadania? Qual a orientação que a gente dá? Há, de facto, países, obrigado, Rafaela, há, de facto, países que obrigam a que
que obrigam a que se renuncie à sua nacionalidade originária para adquirir outra nacionalidade. Em Portugal isso não acontece, ok? Portanto, passa a ter dupla nacionalidade, nesse caso, se não tivesse jamais, não é? Portanto, mantém a nacionalidade brasileira, à qual se vai somar a nacionalidade portuguesa. Não há nenhuma questão, não se levanta nenhuma questão de renúncia. Perfeito, perfeito. E a outra questão que chegou aqui, endereçada ao seu tema, Henrique, diz o seguinte: um dos nossos ouvintes aqui diz que já tem o passaporte alemão, se isso de alguma maneira facilitaria para fins de algum regime, seja o Golden Visa ou até entrando na parte do Nuno aqui, do RNH. Então, eu já chamei os dois juntos porque eu não sei qual é o impacto. Então, eu vou primeiro fazer a minha parte e depois o Nuno acrescentará no que diz respeito à eventual residência fiscal. Portanto, alguém que tem um passaporte alemão tem um passaporte europeu e, como tal, não é elegível para Golden Visa. Mesmo que quisesse, não podia apresentar Portanto, a única coisa que isso eventualmente poderá facilitar é... Henrique, fala mais devagar, se faz favor. Está bem, estou a falar muito rápido, peço desculpa. Portanto, um requerente que tenha um passaporte alemão não é elegível para Golden Visa, portanto não vai poder pedir o Golden Visa. Pode eventualmente, portanto, com passaporte alemão, pode entrar e sair de Portugal sem qualquer tipo de questão. Só se coloca a questão de uma eventual necessidade de registro na Câmara Municipal se pretenderem viver cá, portanto, ficar em Portugal mais de 3 meses. Ok, Rafaela? Portanto, de um ponto de vista de direito de imigração, Golden Visa não, se quiser, podem entrar e sair sem qualquer tipo de dificuldade, ok? Só se verifica de um ponto de vista legal a necessidade de registro na Câmara Municipal em que habitam, se pretenderem ficar efetivamente em Portugal, não é? Portanto, se não for esse o caso e se pretender só vir a Portugal para efeitos de lazer e para por períodos reduzidos, não se coloca nenhuma questão de imigração, percebe? Perfeito, perfeito. De qualquer maneira, não sei se ajudará no que diz respeito a fiscal, Nuno. Aqui, para efeitos fiscais, não há grande vantagem. Muitas vezes o Golden Visa, o que acontece, nós temos algumas situações em que a autoridade tributária portuguesa, para aceitar que alguém se torne residente fiscal em Portugal, exige que a pessoa tenha um título para poder viver em Portugal, tenha um visto de residência. E, portanto, respondendo à questão, será mais fácil se a pessoa nem precisar do Golden Visa para se tornar residente fiscal em Portugal, porque já tem um passaporte europeu. Portanto, não há qualquer tipo de restrições. A nossa experiência prática determina que a autoridade tributária normalmente não olha para a questão do visto, portanto, apenas se preocupa em verificar se a pessoa tem a intenção de viver em Portugal e tem um endereço em Portugal que possa, ou que esteja em condições de chamar a sua habitação permanente, mas não há essa preocupação de verificar se a pessoa tem um título de residência válido. Mas, para não correndo qualquer tipo de risco, é muito mais fácil, ou seja, não há qualquer tipo de questão quando o investidor já tem um passaporte europeu, porque a partir desse momento não há qualquer tipo de limitação que possa ser imposta a fixar a sua residência em Portugal, incluindo a residência fiscal. Perfeito, perfeito. Chegou uma outra aqui, Henrique, para você, que diz o seguinte: o brasileiro já tem o Golden Visa por intermédio do investimento em uma empresa. E, no caso, esse investimento, na ocasião, foi feito a €1 milhão. No caso da renovação, agora em 2022, esse 1 milhão continuará válido ou passa a valer o 1,5 milhão? Não, exatamente. Portanto, é uma questão legítima, mas, portanto, tal como eu disse na minha apresentação, as alterações entram em vigor em janeiro de 2022, certo, mas só se aplicam, Rafaela, a pedidos que tenham sido apresentados depois da entrada em vigor das alterações, ok? Portanto, Golden Visas que já tivessem em curso, que já tivessem sido concedidos, ou, inclusivamente, pedidos que ainda não foram aprovados, mas já foram apresentados, e, portanto, já constam do sistema das autoridades de imigração portuguesas, o CEF, não terão qualquer tipo de interferência, ou seja, mantêm-se as mesmas regras. Portanto, terá que demonstrar que manteve o investimento de 1 milhão. Não tem que investir 1,5 milhão, porque já tinham um Golden Visa quando as novas alterações entraram em vigor.
percebe? Portanto, é só para os pedidos novos, depois dessa data. Perfeito. Mais um aqui em relação... Vamos lá. Ainda com o Henrique, tá? Quando se refere a Lisboa, enquanto vedação para fins de obtenção de Golden Visa, refere-se vós à cidade de Lisboa, região de Lisboa ou distrito de Lisboa? Por exemplo, Alenquer estaria inclusa na vedação, que é a regra de 2022? Qual é? Não percebi a parte final, desculpe. Ele menciona a região de Alenquer. Não sei se é assim que fala. Alenquer também é a zona costeira, não é? Deixa-me ver aqui. Não? Deixa-me confirmar. Concelho de Alenquer. Não, ok. Mencionando que é central, uma região central. Pronto, então o que é? Quando dizemos Lisboa e Porto, no fundo é para facilitar, ok? Para facilitar o entendimento. Aquilo que diz na lei é que, portanto, imóveis residenciais para efeitos de Golden Visa só serão elegíveis aqueles que se localizarem ou nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, não é? Portanto, nas ilhas, ou nos chamados municípios de interior. O que é que isto quer dizer? Municípios que não tenham acesso à costa, ok? Eu estou aqui a olhar para portanto, Alenquer, o concelho de Alenquer não tem acesso à costa. Logo, um investimento feito no município de Alenquer será elegível para efeitos do Golden Visa, mesmo a partir de janeiro do ano que vem, ok? Ótimo, maravilha. Quanto tempo, a partir do momento em que se pede o Golden Visa, a aprovação? Qual que é o trâmite, Henrique? Ok, então é assim, eu vou primeiro explicar muito, muito sucintamente o processo, ok? Para depois vos dizer então qual é que é a estimativa de tempo. Portanto, primeiro aquilo que tem que ser feito tem que ser concretizado o investimento, tem que se encontrar, portanto, estamos a ver só a palavra em inglês, tem que se compilar todos os documentos que são necessários para o processo de Golden Visa, nomeadamente registros criminais, o eventual documento que comprova a relação com o familiar que se quer incluir no Golden Visa e tudo mais. Pronto, uma vez reunido tudo, apresenta-se online, ok? Apresenta-se na plataforma eletrónica do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português, ok? Portanto, reúne-se a documentação toda, apresenta-se online, passado um determinado período de tempo, há uma pré-aprovação e depois dessa pré-aprovação se marca um agendamento no CEF para entregar os originais dos documentos e para se fazer a recolha dos dados biométricos, fotografia, assinatura, impressões digitais, ok? Pronto. Isto agora está tudo uma grande confusão por causa do Covid, não é? Aquilo que eu lhe posso dizer é o que é que acontecia antes do Covid. Portanto, antes do Covid, demorava cerca de um mês a termos a pré-aprovação. Depois de ter a pré-aprovação, fazíamos o agendamento fazíamos o agendamento no CEF para a recolha dos dados biométricos e entrega dos originais. E depois dessa entrega de documentos e de recolha de dados biométricos estava a demorar à volta de 4 meses, ok? Volta de 4 a 5 meses no máximo. O que é que acontece neste momento? Neste momento, e é uma pergunta muito pertinente, porque é importante que saibam disto, neste momento podemos fazer o investimento, podemos apresentar tudo online e podemos ter a pré-aprovação. Está a demorar cerca de 2, 3 meses a ter a pré-aprovação. Agora, esta segunda fase do agendamento no CEF está suspensa desde o ano passado por causa do Covid. Ok? Portanto, para já, seria possível apresentarmos tudo, mas não seria possível chegarmos à segunda fase de recolha de dados biométricos. Ok? Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer, antes do Covid, desde o momento em que apresentávamos a pré-aprovação até o momento em que tínhamos o cartão, demorava à volta de 6 meses. Ok? Demorava à volta de 6 meses. Era o tempo que estava a demorar. Hoje em dia, eu posso-vos dizer que a pré-aprovação está a demorar 2, 3 meses, mas é impossível dizer quanto tempo é que demorará, porque neste momento está suspensa a segunda fase, devido à situação pandémica. Está bem? Mas assim que tivermos mais informações sobre o tema, naturalmente que vos transmitirei.
Já coloca a par, né? Claro, Perfeito. claro. Na mesma... Bom, eu tô colocando aqui as perguntas a priori que estão vindo para o Henrique, mas logo tem para ti também, tá? Não fica tranquilo, tem várias. É só para dar um encadeamento aqui de melhor aproveitamento das perguntas. Sim. Henrique, tem algumas perguntas que se misturam e eu vou tentar aqui compilá-las também para ficar mais fácil. A primeira é possível fazer um pedido de Golden Visa utilizando o dinheiro, né? Então, a titularidade do dinheiro está numa holding, mas esse Golden Visa ser colocado em nome das pessoas físicas detentoras das cotas dessa holding. É possível? Pronto, não, era isso que eu acho, se calhar não friso, como é um detalhe, acabei por não frisar portanto, só há duas maneiras de fazer o investimento para efeitos de Golden Visa, ou pela pessoa singular diretamente, ou através de uma sociedade unipessoal por cotas. Tá. Ok? Portanto, obrigatoriamente o investimento tem que ser feito através de uma sociedade portuguesa unipessoal por cotas ou através da pessoa singular, ok? Sendo que o investimento tem que ser feito através de uma conta bancária portuguesa em nome ou da pessoa singular ou da sociedade unipessoal por cotas, dependendo de quem faz o investimento. Okay? Ou seja, nessa situação, então, se os acionistas, os cotistas, na verdade, da holding, quisessem fazer a constituição de uma nova empresa em Portugal, ou naquela condição de ter os 5 postos ou 10 postos de trabalho, ou segregando, sendo unipessoais, aí sim eles passam a ser possíveis beneficiários. Pois, exatamente. Tá. Exatamente. Eu não sei como é que nós fizemos, Nuno. Já agora, diz-me só uma coisa. Naqueles casos da Constituição, lembras-te da Constituição de empresas que fizemos para efeitos em que contratavam depois 5 motoristas? Era a sociedade unipessoal por cotas também, não era? Era. Pois, exatamente. Portanto, é exatamente isso, Rafaela. Terão que constituir uma nova sociedade ou apresentar, portanto, e através dessa sociedade criar os postos de trabalho, ou fazer o investimento como pessoa singular, diretamente. Portanto, não pode fazer o investimento através da holding, nem criar uma empresa que não seja uma sociedade unipessoal por cotas para estes efeitos de Golden Visa, ok? Perfeito. E a outra que está também ligada à Golden Visa, acho que aqui é a última que eu estou vendo, o princípio, aí eu já vou passar para o Nuno, depois se tiver mais alguma eu volto para ti, Henrique. Os fundos, eles têm que ser originários do Brasil ou eles podem vir eventualmente dos Estados Unidos ou algum outro país da Europa para compor esse montante de 350 mil euros, por exemplo, para fins aí do pleito do Golden Visa? Pronto, é assim, o único requisito que efetivamente tem que ser cumprido, Rafaela, quem tiver colocado essa questão, portanto, tem que se constituir uma conta bancária portuguesa. E, portanto, o investimento tem que ser feito através de uma conta bancária portuguesa. Isto é importante. É importante frisar este ponto porque, independentemente, mesmo que o investimento cumpra com todos os outros requisitos, se não for feito através de uma conta bancária portuguesa, não é elegível para efeitos de Golden Visa, ok? Portanto, respondendo à sua questão, é um bocadinho irrelevante de onde é que vêm os fundos, desde que venha de fora de Portugal. Portanto, pode vir do Brasil, pode vir dos Estados Unidos, pode vir de onde der mais jeito, de um ponto de vista fiscal e do ponto de vista pragmático, ao requerente. Tem é que ser transferido para a conta bancária portuguesa e o investimento tem que ser feito obrigatoriamente através dessa conta. Ok? De onde é que eles vêm? Desde que seja uma transferência internacional, não é relevante. Isso, Rafael, deixa-me só complementar, que eu acho que também a pergunta acaba por tocar neste aspecto, que é, não interessa para o Golden Visa que os fundos que são transferidos de fora de Portugal para a conta bancária portuguesa em nome pessoal do aplicante Golden Visa, não importa que venha de uma conta do próprio Golden Visa, ou seja, eu que sou brasileiro e não tenho 350 mil euros ou 500 mil euros para investir para efeitos Golden Visa, posso pedir a uma empresa, ou a alguém, ou ao meu pai, ou um familiar, que me empreste ou que me faça uma transferência internacional de fundos do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de onde for, para a minha conta bancária portuguesa, e eu, através da conta bancária portuguesa, faço o investimento Golden Visa. Ou seja, a origem dos fundos tem que ser do estrangeiro, mas não tem que ser de uma conta bancária também em meu nome. Pode ser dinheiro vindo de outra origem.
Uhum. Ele chegou com alguma destinação à tua conta pessoal, e a partir Exatamente. daí, o vínculo dali para trás é outro, não interessa o Exatamente. governo. Vou-lhe dar um exemplo, Rafael. Acontece muitas vezes que os investidores Golden Visa têm os seus rendimentos, no fundo, parqueados numa empresa. E não lhes interessa distribuir o dinheiro da empresa para a pessoa física primeiro e depois, então, fazer o investimento em Portugal. Portanto, aquilo que nós fazemos algumas vezes é que a pessoa jurídica estrangeira faz uma espécie de um contrato de empréstimo com o investidor Golden Visa e transfere o dinheiro da conta bancária da empresa para a conta bancária pessoal do investidor Golden Visa em Portugal. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente já está aqui no nosso finzinho de tempo, né, que foi combinado com os painelistas e também atenção ao horário que a gente estabeleceu. Eu vou passar uma última pergunta para o Nuno, mas estão todas aqui anotadas e nós vamos depois fazer questão de endereçar as respostas na medida do possível, né, para todo mundo identificar aqui os seus endereços, para que todos sejam atendidos. Uma última pergunta, então, dentre os benefícios para aquele que se torna residente em Portugal, qual o imposto sobre herança e transferência de bens para familiares de primeiro grau? Esse também é um ponto questionado. É um ponto importante que eu até, em rigor, deveria ter referido. De facto, em Portugal, essa é outra grande vantagem do regime fiscal português, que é o facto de a herança para filhos ou para pais da pessoa que falece, naturalmente, não tem qualquer tributação em Portugal. Portanto, não há tributação sucessória em Portugal quando o beneficiário da herança são familiares diretos numa linha ascendente ou descendente. E isto que eu estou a dizer também é verdade para doações. Portanto, se eu decido fazer uma doação de uma casa ou de uma conta bancária ou para o meu pai ou para o meu filho ou para a minha mulher, eu não tenho, o beneficiário da doação não tem qualquer tipo de tributação. Isso é bastante interessante, porque é mais uma vantagem realmente clara quando a gente pensa na legislação do Brasil, porque hoje o residente do Brasil está aí sujeito àquilo que a gente chama do ITCMD, que é o Imposto sobre Causa-Mortes e Doação, disposto por cada um dos 27 estados do Brasil, e é uma tributação que varia de 4% a 8%. São Paulo, por exemplo, está caminhando para chegar nessa alíquota progressiva de 8%. Atualmente é de 4%. E pensando na situação que você expôs agora, a pessoa passando a ser residente em Portugal, quando ela sucede ou quando ela efetua a doação, o fato gerador ele é zero, e na hipótese do beneficiário estar fora, a legislação brasileira também acaba avocando esse imposto para cá, quando o beneficiário está fora. Mas já tivemos decisão no Poder Judiciário declarando a inconstitucionalidade dessa exigência. Demanda entrar com ação, por óbvio, porque são 27 estados, né? Mas já é uma garantia, ou seja, então, indo na linha ali dos benefícios tributários para o residente em Portugal, que nós recebemos em questão, esse é mais um, do ponto de vista, então, de tributação na doação e na herança, é de menor custo ou zero custo comparativamente à legislação brasileira. Bom, Nuno e Henrique, muito obrigada. Eu vou passar a palavra ao Fernando, ao pessoal que nos acompanhou até agora. Eu anotei todas as perguntas, nós vamos fazer aqui a entrega à medida que a gente conseguir disparar todos os e-mails, buscando a orientação de todos. E assim eu me despeço, obrigada. E vamos partilhar, Rafaela, e vamos partilhar também os slides. Que ótimo, havia sido solicitado, ótimo. Muito obrigada, José. Fernando, então, com você. Obrigado, Rafaela. Obrigado também, Henrique, Nuno e José. Eu tenho uma pergunta antes de a gente fazer o encerramento, que aí é uma dúvida até pessoal, né? E eu acho que vai para o Henrique, que é com relação ao investimento de 350 mil euros para aquisição de um imóvel que tenha mais de 30 anos de construção. Os 350 mil euros são a aquisição do imóvel mais a reforma, quer dizer, eu compro um imóvel de 200 mil dólares e eu tenho que gastar mais 150 mil euros na reforma, é isso?
Estás em mute, Henrique, em mute. Exatamente, Fernando, é exatamente como diz, ou seja, portanto, os 350 mil será basicamente a soma do valor da aquisição mais o valor do contrato de empreitada, da reabilitação. E o prazo para fazer essa reforma qual é? Não há prazo, não há prazo. No momento em que apresentamos o pedido, temos que demonstrar das duas uma, ou que já celebramos e já pagámos o contrato de empreitada, que já adquirimos, número 1, número 2, ou que já celebramos e pagámos o contrato de empreitada, ou que temos uma conta, o montante necessário para terminar a empreitada e pagar a empreitada. Ok? Ótimo. Portanto, não há prazo a cumprir. Excelente. Muito obrigado pelas apresentações. Já agora, Fernando, deixe-me só acrescentar uma coisa muito rápida, porque eu já vi aqui, eu estava a dar só uma vista de olhos rápida nas questões, e há duas que posso ter sido eu que não me esclareci, que não fui claro, e portanto só dizer uma nota muito rápida. Quem tem passaporte europeu, que há de facto muitos brasileiros que têm passaporte alemão, passaporte italiano e tudo mais, não podem morar e trabalhar em Portugal só porque têm passaporte europeu, ok? Quase que sim, mas formalmente o que devem fazer é registarem-se na Câmara Municipal, ok? Portanto, se tiverem passaporte europeu, não têm que pedir Golden Visa, mas têm que formalmente registarem-se na Câmara Municipal de onde vivem, de onde irão viver em Portugal, ok? No prazo de 90 dias. A Câmara Municipal é a Prefeitura. Desculpe, exatamente, é a Prefeitura, é o município, exatamente. Tem que se registar na prefeitura do sítio onde forem viver. Está bem? Só porque eu vi aqui duas questões em que diziam isto. Portanto, se quiserem morar e trabalhar com passaporte europeu, a única coisa que têm que fazer é registarem-se na prefeitura do sítio onde vão morar, do local onde vão morar. Ok? Depois o resto podemos ir respondendo, mas esta pareceu-me importante acrescentar. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a todos, obrigado aos nossos assistentes. Eu quero passar a palavra agora ao Paulo Focaccia, fundador do Focaccia Amaral e da Mônica, nosso sócio, para fazer a sua saudação final do nosso evento. Obrigado, Fernando. Parabéns a Rafaela, ao Henrique, ao Nuno, ao José Luiz, pela honra da gente poder ter colocado esse nosso evento aí à disposição de todos. A ideia da gente fazer esse bate-papo nasceu lá atrás, né, José Luiz, quando tivemos uma primeira conversa. Para nós, uma satisfação muito grande em poder estar com todos os amigos que hoje aqui tiveram conosco, com o CMS também ao nosso lado. Sem dúvida, um tema super interessante. Todas as perguntas que aí estão vão ser respondidas, endereçadas, então todo mundo vai ficar muito bem assistido, que é o propósito do porquê estamos aqui. Então, muito obrigado a todos, e acho que a honra das palavras finais é do José Luiz. Por favor, fique à vontade. Não, Paulo, obrigado a todos, obrigado sobretudo aos participantes, e muito obrigado pelas questões que nos colocaram. Acho que o sistema é atrativo, o sinal positivo de que este esquema tem sido muito atrativo é a adesão maciça de muitos, centenas, se não milhares de brasileiros que hoje vivem em Portugal. Estamos aqui para vos receber, estamos aqui para vos ajudar, e esta nossa colaboração com o vosso escritório é muito importante para aprofundarmos estas possibilidades, e por isso nós, em conjunto com a Focaccia Amaral da Mônica, estamos aqui para vos ajudar a virem para Portugal. Maravilha. Obrigado a todos, um abraço, mantenham-se seguros. Tá. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Gente. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.